Você irá ouvir programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Lucas capítulo de número 5. Amém? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Não temas. De agora em diante será pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, irmãos? Amém. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, muitíssimo obrigado, Senhor. Muitíssimo obrigado, Senhor, por este momento. A minha vida ainda tem sentido, Senhor. Por algumas vezes a gente tem a sensação de que a vida perdeu um sentido, Pai. Mas todas as vezes que a gente se encontra contigo e se encontra em Ti, nós percebemos que nossa vida tem sentido, o caminho da nossa vida é o Senhor. Nós temos um lugar para ir, nós temos um caminho para seguir. Ó Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está a se manifestar em nós esta noite aqui. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está falando aos nossos corações. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está a nos ensinar um caminho muito mais excelente do que aquele que a gente aprendeu neste mundo. Eu tenho certeza, Jesus. Tenho certeza absoluta, Senhor, que o Senhor
está em nossas vidas. Deus, por favor, Senhor, fale conosco. Por favor, Senhor, nos toca. Por favor, Senhor, dai-nos a Tua presença, dai-nos o Teu toque, dai-nos os Teus ensinamentos. Fala conosco, Jesus. Eu te peço do fundo do coração, tira de nós as barreiras. Tira de nós as barreiras entre nós, tira de nós as barreiras entre nós e o Senhor. Tira de nós as barreiras que nos impedem de te ver, de te sentir. Tira, por favor, Senhor. Eu te peço, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo esse texto, pedindo a Deus que o Senhor tivesse misericórdia de mim mais uma vez e dos meus irmãos. E é tão interessante porque a gente, quando você vai buscar a Deus uma mensagem, com a responsabilidade de ter que transferir essa mensagem a pessoas que de alguma forma vêm buscar a Deus e vêm em busca de alguma coisa diferente de tudo isso que está aí fora. Existe de fato uma grande necessidade de se ter algo de Deus para transmitir. E não só acreditar no espiritual, mas uma responsabilidade pessoal mesmo, de saber que são vidas que vão estar abrindo seus corações para isso, e ter um entendimento que tem pessoas que vão ouvir, vão ponderar, vão saber se aquilo que vão ouvir é ou não para a tua vida, porque nós somos assim. A gente começa a ler a palavra, começa a congregar, começa a ouvir muita palavra, começa a ler muitos livros, começa a perceber que houve crescimento, a gente aprende que tem coisas que nos servem, outras que não nos servem. A gente pondera, essa igreja é para mim, não é? É para mim porque a palavra que é pregada eu já sei, mas tem escolinha para o meu filho, mas tem um bom louvor. Às vezes o pastor Duda acerta, às vezes ele prega uma mensagem que me serve, às vezes não. A gente cresce, e esse crescimento é bom, porque a gente vai aprender muita coisa, e também é bom porque ele vai nos trazer responsabilidades. Mas quando a gente está lendo a Bíblia em casa, como pastor, para poder transferir a mensagem, a gente pensa que existem muitas pessoas que não tá desse jeito. Existem muitas pessoas que vêm totalmente aberta a ouvir qualquer coisa. E existem muitas pessoas que vão ouvir e que vão sair daqui dizendo: meu Deus, agora a minha vida tem sentido. E a gente até estava conversando com um casal de amigos, e eles estavam contando a história de uma pessoa que está desse jeito, que está ouvindo as suas primeiras mensagens, que está ouvindo as suas primeiras palavras de Deus, e que está totalmente apaixonado por tudo aquilo que está ouvindo, e que está totalmente aberto a fazer tudo que se ouvir. E nós estávamos percebendo diante dessa mensagem que existem pessoas se aproveitando desse momento na vida das pessoas. Existem pessoas se aproveitando disso, sabendo que tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez,
que vão ficar totalmente impactadas com aquilo, deslumbradas, que vão ficar totalmente admiradas daquilo, e que vai fazer, a partir daquele momento, tudo aquilo que se mandar ele fazer, que vai dar tudo aquilo que se pedir para ele dar, que vai entregar. E eu fiquei lendo a palavra de Deus hoje, vendo que esse momento é como um amigo meu que vende carro. Ele fala para mim assim: Duda, meu amigo Duda, quando eu vendo um carro, eu tento fazer com que aquela pessoa saiba tudo o que está acontecendo e sinta que ela vai sair daqui com o carro que ela sempre sonhou. Eu não vendo carro de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque quando eu vendo carro, eu vendo um sonho. Você imagina aqueles caras que vendem carro de qualquer jeito, que sabe que o motor vai fundir, sabe que o câmbio vai estourar, e ele entrega para o cara, ele sabe que daqui a um mês o cara vai voltar. Ele vende porque ele sabe que depois ele vai ter mais 2, 3 meses para arrumar. E o coitadinho que comprou, ele vai ter que se virar para ficar com aquele carro do jeito que está, sabe? Eu penso que assim é a palavra de Deus. Eu penso que todo ser humano que entrar nesta casa, ou que tiver contato com você, esse ser humano ele precisa ouvir uma mensagem, a ponto de ele saber que ele vai se entregar verdadeiramente a um Deus, e não a um homem, e não a alguém que amanhã depois ele vai se decepcionar. Porque é isso que está acontecendo com muita gente que chega aqui. Ele se decepciona porque ele recebeu uma mensagem estranha, que a partir daquele início ele recebeu, mas depois ele foi crescendo e ele foi percebendo que nada daquilo fazia sentido, e que aquilo foi uma maldade que fizeram com ele. Então, a partir desse pensamento, eu queria estar escuso dessa maldade, eu queria estar fora dessa penalidade. Eu quero chegar no céu e quero que Deus olhe para mim e Ele enxergue em mim os meus pecados, os meus erros, e que a partir disso Ele veja Jesus e me perdoe, porque é nisso que eu creio. Mas eu não gostaria de chegar no reino de Deus com a responsabilidade ou com a dívida para pagar de pessoas que entraram na igreja para ouvir uma palavra de Deus, e eu usei desse momento para manipular alguém em meu benefício ou em benefício de quem quer que seja. Eu estava lendo esse texto e eu queria pontuar algumas coisas que estão nele. Deu certo? Eu queria pontuar algumas coisas que estão nele. Você vê que os discípulos, quando Jesus encontra ele, encontra assim: a multidão apertando Jesus e os caras vindo de uma pescaria sem peixe nenhum. Você vê que momento difícil para todo mundo, não? Né? Momento muito difícil. Os caras tinham uma empresa de pesca, Érica, foram pescar, pescaram a noite inteira, não pegaram nada, vieram com as redes vazias. E Jesus tem uma multidão empurrando ele para o mar, e eu não sei se existe um momento difícil para Jesus, mas esse parece ser um tanto quanto incômodo. Então vamos dizer isso:
Momento incômodo para Jesus e difícil para Pedro, para os seus sócios. Sabe, eu queria dizer aos irmãos que momentos difíceis nas nossas vidas pode ser exatamente nesse momento que o Senhor nos encontre e perceba em nós coisas que a gente que nenhum outro ser humano consegue perceber. Eu já tinha essa mensagem desde ontem, e a pastora me mostrou um vídeo que está na internet do Augusto Cury. E nós estávamos na sorveteria comendo um sorvete, e ela me mostrou, e eu não falei nada para ela. Eu não falei nada para ela, mas obrigado, viu? Vai me salvar. Valeu. Tá muito bom. Obrigado. E eu não falei nada para ela, mas eu fiquei olhando aquilo e falei, Deus está falando comigo, porque ontem eu estava lendo esse texto, Deus está falando comigo para uma mensagem amanhã. Eu tive a certeza que Deus estava falando comigo, porque eu tinha notificado isso e até escrito isso ontem. Eu tinha visto isso pelo Espírito Santo. Deus tinha falado isso comigo. Olha que momento eles foram escolhidos. Olha em que circunstância eles foram escolhidos. Os caras estavam voltando sem nada. Você imagina que eles tinham conta para pagar, você imagina que eles tinham clientes concorrentes na bota, porque a lei da oferta e da procura só existe porque tem concorrente. Você imagina que tinha outros pescadores que estavam chegando, e se tivesse peixe, ia ter que comprar com o concorrente, mano. E se comprasse com o concorrente, poderia, muitos desses que saíram dele para comprar com o concorrente, ficar fidelizado lá, porque eles não foram atendidos aqui. Não é essa a lei da oferta e da procura. Quem trabalha com vendas aqui sabe o que é isso. Você precisa ter o produto sempre. Se você não tem um produto, você abre a oportunidade para outro vender no lugar. E se você abre a oportunidade para outro vender, você abre a oportunidade para o teu cliente conhecer novas pessoas, conhecer outros caras, conhecer outros fornecedores. Se abre a oportunidade para aquele cara almoçar junto com ele, para aquele cara gostar dele, para aquele cara fazer tudo aquilo que você também faz, mas ele agora tem um produto. Então você imagina o desespero que esses caras haviam vindo. Imagina o quanto estava incômodo para Jesus ver aquela multidão empurrando eles. E sabe, Jesus transforma um momento tão difícil em um momento de chamado, irmãos. Eu me perguntei, lendo esse texto ontem à noite, por que, Senhor? Porque nos momentos difíceis, eu não obtive todas as respostas, mas quando eu vi o Augusto Cury falando isso, eu disse, essa é a minha resposta. Muito obrigado, Senhor. Agora eu já tenho o que falar à noite na igreja, a respeito desse pequeno tema que eu estou abordando. Muito obrigado, porque o que esse irmão disse é verdade. Ele é um psiquiatra muito conceituado, e ele estava explicando nesse vídeo o porquê que ele crê em Deus. E ele diz, eu comecei a crer em Deus porque eu percebi que ele respondia diferente para as coisas que todo mundo responde igual. Ele respondia diferente, porque se me apertar eu xingo, se te apertar você xinga. Se te faltar você blasfema, se me faltar eu blasfemo. Se te faltar eu murmuro, se te faltar você murmura. Se me faltar eu murmuro. Se alguém pisar no meu calo eu dou na orelha, se alguém pisar no teu calo você dá na orelha. Se alguém te fazer algo mal, você fica de cara feia. Se alguém me fazer algo mal, eu fico de cara feia. Quando a pressão da vida me pressiona, eu respondo igualzinho a você, uma porcaria. Mas quando pressionavam Jesus respondia totalmente diferente daquilo que o ser humano respondia. E esse psiquiatra diz que ele passou a acreditar que Jesus era alguém especial, exatamente porque ele começou a ler e percebeu que Jesus respondia diferente. E quando eu vi essa resposta, eu percebi que aquilo que Deus estava me mostrando era uma verdade. Os caras estavam no pior momento do dia deles. Estavam voltando para uma empresa sem um produto para vender. Alguém aqui trabalha com produto para vender? Fora a Manu e o Ju que vende granito. Trabalha com produto, sabe o que é? Sabe o que é chegar ao cliente e não ter o que vender? Isso quer dizer muita coisa, e eu posso dar uma aula para vocês a respeito disso, porque eu não sou professor de nada, mas das vendas fui pós-graduado na favela.
Quando você não tem um produto, acontecem muitas coisas. Muitas coisas acontecem quando você não tem um produto. O cliente reclama. Eu já falei sobre o concorrente, mas fica a dívida para pagar na próxima venda. Acontecem muitas coisas quando não se tem um produto. Mas eu acho que o pior mesmo, quando não se tem um produto, é voltar para casa sem o pão de cada dia. Ou ter que pedir emprestado para voltar, acreditando que amanhã vai ter, Ju. Acreditando que amanhã você vai ligar no teu fornecedor, ou você vai para o teu rio, ou para o teu mar, e você vai conseguir pescar. O pior momento do dia deles estava acontecendo. Será que tem coisa pior para um pescador, Jean Carlos, do que lavar suas redes e ver as caixas vazias? Será que tem coisa pior para um pescador do que isso? E ele estava pescando, e Jesus transformou esse momento num momento muito especial. E eu gostaria muito de pregar esse evangelho a você. Eu não sei de fato o que você está, como está o teu dia, nem como está a tua semana, nem o seu mês, e nem como iniciou aquilo que a gente chama de ano de 2015. Mas eu gostaria de dizer para você que se as coisas estão difíceis, Deus pode estar te observando e pode estar olhando para você e vendo você reagir de uma forma tão especial a ponto de Ele te chamar para alguma coisa. Eu me lembrei agora e até falei no tom do meu irmão Mário Matos, porque o meu irmão Mário Matos fala isso para mim. Eu amo quando Deus me chama para alguma coisa. Não importa o que, não importa para que Deus nos chame, importa que Ele nos chame para alguma coisa. Importa que Ele fale aos nossos ouvidos e a gente escute, não é? Importa que se a gente volta para nossa casa, importa que amanhã de manhã a gente levante a cabeça e sinta que Deus nos chamou para alguma coisa, mesmo que for para falar o evangelho a alguém, mesmo que for para entregar um prato de comida a alguém, mesmo que for para contribuir com a casa do Senhor, mesmo que for para sentir, não importa para o que, mas importa que Ele nos chame para alguma coisa, como Deus e nós como homens, porque se tem uma coisa muito especial na vida de um homem, e isso faz todas as outras coisas se tornarem nada, é quando o homem consegue ouvir a voz de Deus, chamando ele para alguma coisa. É por isso que eu acho que a igreja tem tantas dificuldades, porque ela fica numa caixa, se encostando, se lixando, se machucando, se medindo, se analisando, e isso vai dar uma titica do tamanho de um bonde, vai dar um fedor tão fedorento que vão sentir lá fora, e é isso que as pessoas sentem hoje. Por isso tantas pessoas dizem: eu não quero mais para a igreja só tem fofoqueiro, igreja só tem linguarudo, igreja só tem problemático, igreja só tem... Eu ir na igreja, cai fora. Eu acho que a igreja sofre disso, sabe por quê? Porque ela não para ouvir, sabe, o seu Senhor o chamar, sabe? Ela sofre momentos difíceis, e quando o Senhor entra no barco dela, ela diz: cai fora, minha vida já está uma porcaria mesmo. Eu vi uma pessoa dizer isso esses dias. Sabe por que eu não vou no médico? Eu não vou no médico porque é capaz de chegar lá e ter um câncer para colocar na minha mala de sofrimento. Porque esse amor tanto que Deus tem por mim é capaz de chegar lá e ter um câncer lá. Isso é muito difícil, irmão. Você vê um ser humano que não ouve Deus o chamar. Mas eu tenho fé que tanto essa pessoa que eu amo muito, e outras pessoas que eu também amo muito, e outras que eu aprendi a amar, eu tenho fé que eu também, e todas as pessoas que a gente tem contato, e todos os seres humanos, a gente tem fé, Sandra, que um dia esses seres humanos vão parar de se martirizar e de se autoflagelar, sabe? E de acabar com sua própria vida, e vão dar ouvido à voz de Deus.
e vão ver que Deus não é mais um tirador de sarro no barco vazio. Jesus não é mais um que está querendo usufruir do barco vazio. É isso que o texto fala. Jesus sobe no barco e aí o Pedro não fala nada. O Pedro vai lá e ouve ele falando para a multidão. E aí depois o Senhor fala para ele: olha, vai daqui para o mar alto, vai lá para o meio do lago e lança a rede para que vocês possam pescar. Eu estava vendo esse texto e disse que Pedro responde uma coisa para ele interessante. Ele disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sabe de uma coisa? Sobre a tua palavra, nós vamos lá. Eu sei que você já ouviu esse texto um monte de vezes. Aliás, a teologia da prosperidade é embasada nesse tipo de texto, nesse tipo de versículo. Não, sobre a palavra de Deus, lança a rede. Eu queria dizer a você e a mim que eu acredito na pesca maravilhosa. Eu queria te incentivar a acreditar, irmão. Eu queria que você acreditasse que é possível, sim. A pesca maravilhosa, ela fala de materialidade. Era peixe, era salário para os caras, era dinheiro, era vida, era pagar as contas, era pagar a reforma do barco, era comprar novas redes, era comprar a bola para o filho, era comprar a boneca para a filha, era ir no começo do ano ter dinheiro para comprar canetinha colorida para o filho, sabe? Era isso. Era ter dinheiro para comprar caderninho do Neymar, era ter dinheiro para comprar bolsa dos carros, ou bolsa da Moranguinho, era ter dinheiro para ir no restaurante e pagar um filé mignon para a família dele, sabe? Pegar aqueles 50 pau que eu sempre ensino vocês, mas vocês não conseguem aprender, né, irmão? Mas eu ensino. Eu ensino porque eu aprendi isso com um grande amigo chamado Marquinhos, um amigão meu, está muito sumido, e eu aprendi isso com ele. Ele falava: Duda, quando eu estou duro, Duda, eu pego 50 pau, que eu não tinha aqueles 50 últimos, eu pego 50, não falo nada para ninguém, chamo a minha esposa e falo: nega, se troca que nós vai lá na Ibirapuera dar um peão. A mulher acha que ele está cheio do dinheiro, os filhos acham que ele está cheio do dinheiro, mas ele só tem 50. Aí ele contando para mim, eu já fiz isso também. Aí vai pro lago tal, chega no lago tal, o que você quer comer? Estica o peito, o que você quer comer? Aí se ela falar no Lago do Sul, você fala: não estou afim de carne, hoje está muito pesado, deixa esse negócio de carne para lá e tal. O que você acha do McDonald's? McDonald's, manda logo o que o filho gosta, assim o filho já engrupe a mente da mãe. Não, e o que você acha do McDonald's? Batata, tal, McDonald's. Já faz as contas, 22, mais não sei quanto, 42, dá, 42, vai lá, 42, quanto é 42? Já saca, põe lá, dá um beijinho na bochecha, finge que está tudo certo. Aí vem o lanche, senta, come, quer um sorvete, casquinha, vai a casquinha. Casquinha, para não falar o McFlor de 50 pau, fala casquinha de 2. Casquinha, todo mundo sai todo mundo de casquinha, pagando de boy e tal. Agora já está na hora de ir para a igreja, o que você acha? Vamos embora, gostou, não gostou? Voltou para casa e ninguém ficou sabendo que o dinheiro estava faltando, amanhã é novo dia, entendeu? Agora não, o cara só tem 50, a mulher chama ele para comer alguma coisa, ele só tem 50 pau, vamos morrer de fome, vai nada. Tá bom, vai. Eu acredito na pesca maravilhosa. Eu já vivi a pesca maravilhosa, irmão. Sabe, eu tenho um grande amigo chamado Pastor Rafael. Ele vai estar aqui em nome de Jesus no dia 31. E eu fui convidado pelo pai dele para ir trabalhar na empresa do pai dele, sem estudo nenhum. E eu cheguei na empresa do pai do Rafa, uma baita de uma empresa gigante, vendia não sei quantos milhões, uma coisa violenta, coisa que eu nunca tinha experimentado na vida. E eu cheguei lá
para fazer a entrevista com o gerente, e o gerente estava lá, e o Rafa entrou junto na sala, e o gerente se chamava Sr. José Carlos, e ele falou, me ouviu falar, pesquisou, aí na minha cara ele disse assim, eu sentado dentro da sala, ele disse assim, olha, Rafael, e eu estava aqui, ele olhou para o Rafael e disse, olha, Rafael, eu sei que o Duda é teu amigo, sei também que o Duda é filho do Enzo, filho da Dilca, porque eu durmo na casa do Enzo, eu e a pastora dormimos na casa do Enzo, da Dilca, se não tiver ninguém lá, se nós estiver passando por aí, tu estiver cansado, entra lá, ela é capaz de sair da cama dela para a gente dormir, trata de filho, não trata de filho, igual o Rafael na casa da minha mãe, está em São Paulo, ele vai tomar café com a minha mãe lá, comer café da tarde com a minha mãe, aí ele falou, olha, eu sei que é da tua família, eu sei que é, só que ele não tem o perfil de vendedor de óleo, vocês só vão gastar dinheiro com ele, isso na minha cara, você me desculpa estar te falando isso, mas você não tem o perfil, você pode saber vender outra coisa, mas olha, você não pode. E o Rafa se levantou e disse, mas olha, senhor José Carlos, mesmo assim eu gostaria que o senhor relevasse tudo e contratasse o Duda. Bom, estou contratando, porque você está mandando, se dependesse de mim, não contratava, porque eu tenho absoluta certeza que não vai dar certo, isso na minha cara. E eu saí de lá, falei, puxa, que boas-vindas, hein, Rafa? Vou ficar assim, não, Duda, vamos lá, eu confio em você. Tinha um vendedor já que trabalhava há 22 anos vendendo óleo, Toninho, um grande amigo meu, inclusive é ele que vende óleo até hoje na Frum aí. E ele, um cara muito bem sucedido na vida, casa para tudo quanto é lado, trabalhava há 22 anos no óleo. Em 2 anos de trabalho, esse pastorzinho careca orelhudo que está pregando para vocês aqui, engoliu o Toninho e todos os outros vendedores, em 2 anos de trabalho. Com 2 anos de trabalho, eu ganhava todas as promoções, vai ganhar a promoção de não sei o que lá, eu saía para a rua para vender, e você sabe que a história de eu vim para Bragança foi exatamente derivada. Eu acredito na pesca maravilhosa. Eu não só acredito, mas eu quero que você acredite. É possível isso acontecer. É muito possível isso acontecer. É possível demais, irmão. Ter alguém entre nós hoje sentado aqui, que amanhã vai estar com o barco indo quase que afundando de peixe. Eu creio nisso. Ninguém tira isso de mim, porque eu vim do crime das drogas com 19 anos de idade, parei na 8ª série, eu nunca mais voltei para os estudos, com medo de voltar para as drogas, eu nunca mais voltei, e fui para a rua trabalhar, fui para a rua bater lata, fui para a rua aprender a vender, a conversar com os outros, a entender a humanidade, a ganhar dinheiro. Eu acredito nisso, eu acredito, meu irmão, que você pode sim pescar, eu acredito que você pode sim pescar, que essas coisas não é só, a Bíblia diz que o sol, que o fruto nasce para todos. Eu acredito que você é igual a qualquer outro ser humano, acredito. Ninguém tira isso de mim. Ninguém tira isso de mim. A vida está aí para todo mundo viver, e eu tenho certeza que Jesus falou para os caras e queria que os caras pescassem. Meu, você vai lá, você vai pescar, você vai ganhar, você vai trazer o barco cheio. Mas tem uma coisa dentro desse eu acredito que me faz sentir que esse acreditar é de Deus. Olha o que ele diz: não apanhamos nada a noite inteira, mas sob a tua palavra. Tem uma condição para a pesca maravilhosa acontecer. A pesca maravilhosa não acontece de qualquer jeito, como a teologia da prosperidade fala. Não. A pesca maravilhosa, ela acontece e eu creio nela. Só que tem uma coisa, irmão. Antes de ela acontecer, alguém tem que falar. Eu acho que esse que tem sido o problema. A gente quer a pesca maravilhosa, mas a gente não espera alguém muito especial falar. Entende?
alguém muito especial. Enquanto ele não falar, se ele não falar sobre a tua pesca maravilhosa, vai com o pão de cada dia, vai com aquilo que ele proporcionou, vai contente, vai alegre, vai feliz com aquilo que ele proporcionou. Nós estamos falando de uma pesca maravilhosa, eu acredito, e eu quero que você receba essa mensagem de acreditar. Você tem que acreditar, que pode ser que a tua empresa de pesca volte com 5 barcos lotados, mas antes alguém tem que falar, porque tem que haver um propósito. Esse negócio de ficar do que a prosperidade diz, a teologia, não, você vai sem propósito algum. Muitos de nós não temos condições de ter um barco cheio, irmão. Muitos de nós não temos condição de ter um barco cheio. Nós precisamos ser levados com o pão de cada dia, com o peixe de cada dia, com o salário de cada dia. Mas eu acredito, e quero que você também acredite, que Deus pode falar nessa nossa tormenta, nesse momento de sequidão. Ele foi sob a palavra de Jesus. E aí é que está o problema. Quando a gente ouve essa mensagem, o próximo grito não seria esse: Deus está falando. Não seria? Acredite, é o teu dia, Deus está falando. Não é isso? Esse não seria o próximo grito, meu? Eu quero, em nome de Jesus, transferir a mensagem. Eu não vou falar isso, porque sinceramente eu não sei se Deus está falando sobre a tua pesca. Mas você pode ouvir, você pode desejar falar com Ele sobre isso. Você pode sim desejar conversar com Ele sobre essa situação e dizer: Senhor, eu estou pronto para uma pesca. Senhor, eu tenho sentimentos bons para uma pesca. O Senhor tem um propósito para mim na minha pesca. O Senhor tem um propósito para mim dentro dessa situação para mim. O Senhor pode fazer. Você sabe que hoje eu não penso mais profissionalmente, e eu me sinto bem por isso, mas eu penso como pastor. Eu penso como pastor, eu falo: meu Deus, um dia essa igreja vai encher. Senhor, um dia nós vamos ter uma estrutura para fazer tantas coisas. Um dia nós vamos isso, um dia nós vamos aquilo. Eu penso como pastor. E enquanto eu ouvia essa mensagem, eu via todos esses meus pensamentos como uma pesca, porque isso para mim é a minha pesca. E foi como o Senhor me respondesse assim: ame aquilo que eu te entreguei, não fica olhando para o que ainda vai vir. Ame as pessoas que eu te entreguei, não fica olhando para a multidão ou para o grupo maior que você às vezes deseja. Ame as pessoas que eu te entreguei. Sabe, eu queria muito que vocês percebessem, eu queria muito que nós tivéssemos responsabilidade com esse lance de Deus falou. Você tem certeza mesmo que Deus falou? Deus verdadeiramente falou no teu ouvido, falou no teu coração? Deus falou com você sobre algo? Porque se Ele falou, vai te ao mar alto. Se Ele falou, vai para onde você tem que ir, e eu não vou te impedir. Mas você tem que ter certeza que foi Ele que falou. É o que está acontecendo nas igrejas. As pessoas de Deus falou comigo. Olha, Deus falou, eu vejo na nossa igreja SOS uma meia dúzia de casos desse tipo. Deus falou comigo, pastor, olha, eu vou abrir uma igreja lá não sei na onde. Deus falou comigo, pastor Paulo. Deus falou mesmo, gente. Cuidado, olha o que você está falando. Deus falou, não, Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo, irmão.
Tem gente que acha que ser pastor de uma igreja é pregar o evangelho aqui, porque aqui tem alguém em evidência, tem alguém fazendo aquilo que meio mundo gosta. Tem gente que acha que é isso. Mas olha, irmão, tira o seu cavalinho da chuva, isso não tem nada a ver com ser pastor. Ser pastor de uma igreja é muito mais do que pregar o evangelho dentro de um culto. Ser pastor de uma igreja, irmão, por isso que tem muitas pessoas que dizem que Deus falou, vai para o campo, chega no campo, sucumbe. E nós estávamos até falando sobre isso, não sei com quem, talvez o pastor e alguém disse assim, você vê aí, tem pessoas que falam que tem missionário, vamos repensar esse negócio de missionário jogado no campo, vamos repensar esse negócio, porque está cheio de missionário também. A irmã Marlene está com a gente, vocês vão conhecer ela, eu ainda vou chamar ela aqui, mas está cheio de missionário no campo, forgado, irmão, está cheio de missionário no campo, que só quer saber da igreja, não quer saber de igreja. A Jocum mesmo está cheio, não quer saber de igreja. Você vai lá, fala, vamos no culto nada, vai na igreja, não quer saber, mas vai mandar cartinha informativa para ganhar o dinheiro, isso quer. Já falei, não manda carta informativa para mim que eu não respondo, não mando dinheiro, não vou. Está indo na igreja? Tá, se está indo na igreja, fala com o teu pastor. Não, mas é que eu não tenho pastor. Então está explicado porque está lotado de gente aí para fora também nessa situação, por causa disso. Porque fala que Deus falou, porque Deus falou e Deus não falou nada. Irmão, eu acredito na pesca maravilhosa, eu até gostaria de pescá-la, eu não quero ser hipócrita, eu gostaria de pescar de novo, porque eu já pesquei umas pescas maravilhosas bacana, eu até gostaria de pescar mais umas meia dúzia ao longo da vida. Só que tem uma coisa, Deus falou, o Senhor falou comigo, foi o Senhor que disse, foi Deus que me chamou e disse, olha, eu vou fazer isso com você, pode acreditar, eu vou fazer isso com você, eu tenho um propósito para isso. Sabe, irmãos, Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com você, Deus te quer de um jeito que eu não sei explicar como. Deus quer falar com você, eu quero te fazer alguém que eu não sei explicar o que. Eu não sei dizer o que Jesus quer fazer de você, eu não sei, eu só sei que seria maravilhoso que nós tivéssemos algo, que nós fôssemos transformados em alguma coisa pela mão dele. Seria maravilhoso. Uma pessoa disse, pastor Duda, eu não estou sentindo o Senhor tão forte com esse negócio da clínica. Eu falei, não se engana não, porque o chuveiro tem visto, não se engana não, eu estou indo, não se engana com isso, pastor, eu tenho sentido você tão assim. Não, o que você está vendo não é, o que você está vendo é o que eu tenho que ser, é como eu tenho que, é dessa forma que eu tenho que reagir. Mas aqui dentro, e no meu chuveiro, nos meus momentos, dentro de casa sozinho, ou comigo, dirigindo, ou o que seja, então, Deus sabe, mas uma coisa eu sei, Ele está me transformando em alguma coisa, Ele está mexendo comigo, Ele está me mudando, Ele está me ensinando, Ele está fazendo uma obra em mim, e isso está sendo bom, eu tenho certeza que isso é um propósito dEle, é uma coisa que Ele quer fazer, é um desejo dEle, eu tenho certeza dentro de mim, que alguma coisa está acontecendo de muito importante dentro de mim, e Ele está me levando para algum lugar, Ele está me fazendo sentir alguma coisa que eu vou usar em algum lugar, eu tenho certeza. Deus tem um propósito, Ele está te transformando em alguém, e é lindo saber que Deus está transformando um de um jeito, um para alguma coisa, outro para outra coisa, e alguma coisa Deus está te transformando, o resultado vai ser um só, mas todos nós chegaremos lá, cada um de um lado, cada um de um canto, cada um de um sentimento, cada um de um mover, cada um de algum lugar, nós sairemos para o reino de Deus. Então, o segundo ponto que eu queria colocar para nós essa noite é que Deus precisa falar para que nós possamos pescar, sabe? Deus precisa falar para isso. Irmão, Deus precisa falar com você
para que você tome suas decisões, sabe? Deus precisa falar ao teu coração, você precisa se colocar à disposição, quietinho. Mas Senhor, eu já estou tanto tempo te emprestando o barco e o Senhor não fala nada comigo, só fala com a multidão. Imagina, irmão, imagina esse momento. Pedro sem peixe nenhum, os irmãos, os sócios deles, filhos de Zebedeu, lá na beira da praia lavando a rede, ele com Jesus controlando o barco na beira do mar, e não fala nada com ele está ali. Como foi isso? Foi exatamente como muitos de nós estamos, junto de Jesus, sabendo que Ele é mestre, ouvindo Ele falar com um monte de gente, mas com a gente. Passou na tua cabeça que daqui a pouquinho Ele vai tirar o olho da multidão e virar para você e dizer: meu, agora vai pescar, cara. Porque quando Deus fala, mas não para pescar, quando Ele fala que é para pescar, sabe, irmão? Pode ir lá, meter o Paulo, jogar a rede que vai vir. E vai vir com um propósito tão glorioso, irmão, que eu fiquei pensando nisso. Eu falei: meu Deus, Jesus podia fazer isso com Pedro, né, irmão? Eu não sei se Ele pode fazer isso com a gente. Eu não sei se a gente pode pescar. Eu não sei se eu posso pescar de novo. Eu já contei a história, vocês me dão licença? Eu vou ter que limpar o bigode que vai ficar, tá? Eu já contei uma vez para vocês que eu já estava em Bragança Paulista. Nós tínhamos acabado de mudar para a igreja, a segunda igreja nossa aqui do lado. O púlpito ainda era de tapete vermelho. Alguém congregou fora o Adriano e a Miriam e a irmã Marlene? Com tapete vermelho. O púlpito ainda era tapete vermelho, ainda não tinha piso. Aí eu me lembro que chegou no dia 15, eu tinha dado um estouro em um cliente. Eu falei, eu nem fazia contabilidade de comissão. Para vocês terem uma ideia, não fazia contabilidade de comissão. Se meu patrão estivesse me roubando, ele me roubou durante anos e eu não sabia de nada, não sabia de contabilidade de comissão. O que ele depositava, eu acreditava que o Enzo estava depositando. Aí eu fui no banco, cheguei no banco, quando eu coloquei o cartão, que eu olhei um monte de zero e olhei um monte de número, falei, é agora. Saí do banco, liguei para Deise, falei, Deise, abre o computador, escolhe o carro, pode escolher a viagem, estouramos, nega, o pau vai comer. Agora consegui o cliente, entrou a venda, arrebentei, agora nós vamos subir, agora vai decolar, manda ver a casa e tal, vai lá no Euroville e vê de que tamanho que vai ser a casa, manda fazer a planta, arrebenta, faz, vai ser. Aí fomos lá no Euroville e tal, e não sei o que, e manda construir, manda isso, manda aquilo, o dinheiro chegou, arrebenta. E aí nós fomos para um culto. Eu cheguei no culto de quarta-feira, que eu tinha visto o dinheiro e tal, e visto que aquele cliente ia ficar por um bom tempo comigo. Eu falei, estourei. Se todo mês vinha essa quantia, daqui 5 meses eu estourei. Aí eu fui dobrar o joelho. Quando eu dobrei o joelho para orar, assim na cadeira, no púlpito, o Espírito de Deus me visitou e disse, você acha mesmo que eu fiz isso tudo com você para você pensar desse jeito? Você acha mesmo que eu fiz isso tudo com você para você ser essa pessoa? Eu não te tirei de onde te tirei para você ficar com esse tipo de pensamento. Aliás, vou te avisar uma coisa. Se você ficar com esse tipo de pensamento, eu te tomo tudo e te mando de volta lá, para aquele mesmo sentimento da onde você, te mando vender trufa de novo, aí você vai ver. Eu quero que você cuide da minha casa. Eu quero que você não deixe faltar nada na minha casa. Eu quero que você continue sendo o mesmo filho, o mesmo Duda que você sempre foi. Eu quero que você continue sendo a mesma pessoa. Põe a humildade no teu coração. Eu já falei para você que eu ia cuidar de você até o último dia da tua vida. Eu já falei para você que eu nunca ia te deixar faltar nada. Mas não pensa desse jeito. Não acha que eu estou te abençoando desse jeito para você pensar assim. Me levantei daquela oração dizendo, Senhor, me perdoa.
Me perdoa porque eu sou do tipo que tenho e falo que não tenho. Me perdoa porque eu sou do tipo que, quando eu ganho algum dinheirinho a mais, a primeira coisa que eu penso é em mim. Me perdoa que, quando as coisas acontecem, a primeira pessoa que eu penso é em mim. Tendo tudo, porque não tenho falta de nada. Olha o que eu pensei: em construir casa, em comprar carro novo, em viajar. Não lembrei de nenhum irmão meu que trabalhava do meu lado e que precisava arrumar o carrinho dele que estava quebrado. Não lembrei. Não lembrei de ninguém. Por favor, existe um propósito na voz de Deus para a pesca maravilhosa. Existe um propósito. Você que tem pescado, tem para sobreviver na vida, a pesca maravilhosa ela pode acontecer, mas olha, existe um propósito para isso. E se você for ver, Pedro foi uma pessoa escolhida mesmo, no meio daquele desespero todo, foi uma pessoa escolhida porque ele não abre a boca, e ele vai ao mar alto, os peixes vêm, toneladas e toneladas de peixe, ele chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu, fala: cara, vem ajudar a cena, vem ajudar. Imagina, irmão, imagina a gente ter que pedir para os irmãos ajudar a gente a carregar o que é nosso. Imagina que coisa linda que seria. Vem me ajudar a carregar o que é nosso. Tem um espaço lá na tua casa para pôr um pouco daquilo que é meu. Vem me ajudar. Aí, quando eles chegam, carregam, estão navegando de volta para a beira com o barco já indo a pique. Olha o que acontece com Pedro: Senhor, sai da minha presença, por favor, Jesus. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Você vê que Jesus sabia muito bem com quem e em quem fazer acontecer a pesca maravilhosa. Ele sabia muito bem o porquê que ele estava fazendo aquilo. Ele estava fazendo aquilo porque ele queria suscitar, fazer extrair do coração de Pedro aquilo que estava dentro do coração dele, e acho que nem ele sabia, porque o barco está cheio, irmão. Ele podia dizer: beleza, obrigado, hein, pagou muito bem aquilo que eu te emprestei o barco, hein, que beleza, qual o dia que quiser de novo o barco, é só pedir. Ele poderia ter olhado para o peixe e dito: meu, agora estourei, como eu olhei para o meu peixe um dia e disse isso, estourei. Mas não, ele disse: se afaste de mim, fica longe de mim, eu sou pecador. Irmão, ele conseguiu ver santidade em Jesus, porque pescou, porque foi milagre o que aconteceu, a pesca maravilhosa. Ele conseguiu ver a santidade, e o que suscitou, o que saiu do coração de Pedro, aquilo que pode sair do nosso, se Deus olhar para nós e ver que dentro de nós tem esse tipo de sentimento. Se Deus olhar para nós e ver que nós somos pessoas que têm essa característica, que se o peixe vir, não vai olhar para o peixe, vai olhar para quem deu o peixe, e vai dizer: fica longe de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Uma coisa me intrigou, a resposta de Jesus para ele, depois que ele fala isso, é: não temas, Jean. E eu também já estava com essa mensagem antes que você chegasse. Não vou falar que você roubou a mensagem, porque foi o Espírito Santo que te usou. Porque o último termo dessa mensagem fala sobre um medo que todos nós deveríamos ter, mas que infelizmente muitos de nós não têm. O medo que o Jean Carlos pregou aqui no início do culto. É um medo que aparece quando o ser humano se encontra com Jesus, Deus. Porque quando o ser humano se encontra com um Jesus curandeiro, ele não sente esse medo. Vocês estão vendo isso, não estão? Pessoas falando que Deus é obrigado a curar. Vocês não estão vendo isso? Ou sou só eu que estou vendo? Pessoas estão falando que Deus é obrigado a abençoar. Se eu der o dízimo, Deus tem que me abençoar. Você não está vendo, mano?
Eu também estou vendo. E você percebe que essas pessoas parecem que não têm medo. Falam com Deus, agem com Deus, vivem, dizem viver com Deus, mas parece que não tem medo. Trazem até a arca de novo. Irmão, algum estudioso aqui fora o Juliano pode, por favor, me dizer o que significava a arca? A presença de Deus. Essa arca ficava dentro de um lugar no tabernáculo chamado Santo dos Santos, aonde tinha um véu, não é isso? Um véu grosso, depois ficou no templo, o véu estava lá. A Bíblia diz que Jesus veio para morrer no Calvário, e quando Jesus morreu, alguém sabe me gritar da igreja o que aconteceu com o véu? Rasgou, de alto a baixo, dizendo, entre outras palavras, mais popular possível, o seguinte: está aberto o caminho, aleluia. Não é só sacerdote que vai entrar aqui agora está aberto, qualquer um pode entrar, qualquer tipo de pecador pode entrar, mas por entrar aonde? Entrar ali naquele lugar, aquele lugar acabou, caiu, a arca sumiu, entrar onde? No véu que se rasgou, nas chicotadas, nos rasos do azorrague, no véu que se rasgou na ponta do aço do prego, na carne que se rasgou. Foi por isso que ele disse: eu sou o pão que é partido por vós, é rasgado por vós, é isso. Então Jesus se transformou na figura, é isso que diz a Bíblia. Hebreus diz, ele é a imagem exata de Deus, ele é a presença de Deus. João diz, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora, irmãos nossos, pega de novo a arca e manda ela para dentro da igreja. Entre tantas palavras, o que quer dizer isso? Você precisa de uma arca para ver de novo a Deus? Logo, Jesus Cristo e a sua palavra não serve mais. E só tem um interessado em ofuscar a obra da cruz. E Deus jamais faria isso. Ele diz, não temas. Sabe por quê? Porque quando o ser humano vem a uma casa do Senhor, a uma igreja, e encontra um Deus curandeiro, meu jovem, nos visita hoje pela primeira vez. Quando um ser humano encontra um Deus curandeiro, ele não tem medo, ele não tem temor. Quando um ser humano, minha linda que está do lado do irmão de boné, primeira vez hoje aqui também, eu tenho memória fotográfica, eu consigo reconhecer o rebanho. Quando ele encontra um Deus banco, ele não teme. Olha, hoje aqui Deus vai te dar, não, isso aí é qualquer um. Mas olha, quando ele encontra com Jesus, Filho de Deus, aí não tem jeito. Quando ele encontra com o propósito de Deus, mesmo que numa pesca, irmão, o barco pode estar lotado, irmão, a conta pode estrumbar, você pode daqui para amanhã ter 50 milhões de reais na tua conta, você pode, mas se foi Jesus que te deu, você vai olhar para os 50 milhões e vai dizer para ele, fica longe de mim, porque tu és santo, e eu sou pecador. Olha qual era o medo dele, era medo de ser pecador, era o medo de ser pecador, gente. Ele estava com medo de ele ser pecador. O que Pedro, provavelmente, o medo dele é o mesmo que muitos de nós estão sentindo hoje. Será que eu posso ser chamado? Será que esse pecado que não me larga a mão, será que eu posso? Será que um dia eu vou pregar a palavra? Será que um dia eu vou poder ser uma pastora, um pastor? Será que um dia eu vou ser um missionário? Será que um dia eu vou poder cantar na obra de Deus? Será que um dia eu vou poder seguir a Jesus? Por quê? Se você tem esta noite sentimento dentro do teu coração um sentimento estranho de que você não pode estar perto de Deus, não porque Ele é um curandeiro e você não tem doença para Ele curar, não, mas porque Ele é santo e você é pecador,
nesse relacionamento de santo e pecador, surge um medo. Surge um medo. Você vê que o texto diz isso. Ele está dizendo: aparta-te de mim, os barcos estão cheios de peixe. E ele agora está tratando de coisa que é espiritual. Fica longe de mim, eu sou pecador, mas o barco está lotado de peixe. Ele não está nem aí com os peixes, ele não está nem aí com a pesca, ele não está nem aí com o que está dentro do barco dele. Ele está agora com medo. Ele está agora com medo, e esse medo todo ser humano que se encontra com Jesus tem. Todo ser humano tem medo de ser pecador, medo de não poder estar aqui. Você que está ouvindo essa mensagem, que ainda hoje disse isso: eu não vou à igreja porque eu não quero mais ir à igreja porque eu não sou digna de estar na igreja. Sabe o que é isso? Isso é medo. Isso é medo de estar na presença daquele que é santo. E sabe qual é a resposta de Deus para este medo, Jean Carlos? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei muito bem quem você é e sei muito bem de onde você veio e para onde você vai. Aliás, te conheço ainda antes que houvesse vida numa substância informe. Conheço você pelo teu nome. É isso que Isaías profetizou. Deus falou pela boca do profeta Isaías: eu te conheço ainda antes. Quando você era uma substância informe, eu já te chamava pelo teu nome. Não temas. Eu sou o teu Deus, não temas. Sabe, irmão, esse não temas é um amor tão grande. Esse não temas é como se ele abrisse a cancela do medo, dizendo: sai fora, não deixa o medo te bloquear, entra, não deixa. Não deixa o medo te tirar desse propósito, não deixa o medo te tirar da minha presença, não deixa o medo tirar aquilo que eu tenho como propósito na tua vida, Pedro. Olha para trás, Pedro, veja que eu tenho um propósito na tua vida, não deixa. Não temas, não tenha medo de ser pecador, não tenha medo de ter erros, de ter falhas. Tenha nojo das falhas, lute contra elas, guerreie o quanto você puder contra tudo isso. Mas quando você estiver na presença de Jesus, não tenha medo. Você pode fechar os teus olhos e adorar Ele, sim. E não importa o que você fez, você pode. Não tenha medo. Eu ouvi esse texto e falei: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque o que me interessa nesse momento verdadeiramente é saber se eu ainda posso continuar com o Senhor, mesmo depois de pescar todo esse monte de peixe. A partir de agora não são os peixes, e nem o dinheiro, e nem as coisas que me interessam. As coisas perderam o interesse, as coisas perderam seus valores, os peixes perderam o valor. Irmão, você que ainda dá valor para peixe, você que ainda dá valor para materialidade, por favor, abra precedente, empresta um pouco o teu barco para Jesus, empresta um pouco o teu coração. Quem sabe você vai um dia viver aquilo que parece ser utópico para você. Porque para todo mundo que está com o coração na materialidade parece ser utopia um dia não olhar para ela. Mas todo mundo que um dia experimentou a voz, o tom, o som, o cheiro, o teor, o ralar da barba de um Senhor que ama, de um Pai que se entregou por amor. Todo mundo que um dia ouviu: amigo, porque você veio, mesmo sabendo que você vinha para trair, mesmo sabendo que você só sabia trair. Todo mundo que um dia ouviu: Pedro, o Senhor vai te encontrar na Galileia. Pedro, olha, ainda tem chance para você, corre lá. E mesmo aqueles que um dia ouviram: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo, Pedro?
Senhor, Tu sabes que eu Te amo, do jeito que eu sei amar, porque eu não tenho outro amor a não ser esse. Me dá o ágape que eu entrego tudo para o Senhor, mas eu não tenho ele. Eu falo que eu Te amo hoje, amanhã eu estou xingando. Eu falo que eu Te amo, eu falo que eu amo Tua obra, eu falo que eu amo tudo aquilo que o Senhor é, mas amanhã eu estou abrindo mão de tudo como se fosse no estalar de dedo. Eu Te amo, mas eu Te amo do jeito que eu consigo. Eu não Te amo como o Senhor me ama. Resposta de Jesus: então apacenta as minhas ovelhas com esse amor aí. Com esse amor que depois que você conheceu o meu amor, você descobriu que esse amor aí é falho. É tão linda essa mensagem, irmãos. E eu sinto assim tanto a presença do Senhor falando em meu coração, que esse negócio invade o coração dos outros caras que estão com Pedro vivendo tudo isso. E diz o último verso, versículo de número 11. E levando eles, agora está os dois juntos, Tiago e João. E levando eles os barcos para a terra. Alguém consegue ler? Deixaram tudo. Não levaram sequer um peixe. Deixaram tudo. E foram com o Deus maravilhoso, amoroso, que havia conquistado o coração deles e dado a eles muito mais do que 2 ou 3 barcos cheios de peixes. Deus até pode te dar peixes, mas saiba que Ele vai te dar, desejando fazer com que você enxergue muito mais Ele do que os peixes. Deus sabe como você ama. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta. Quantos irmãos estão aqui entre nós, que se Jesus viesse aqui agora, Deus visitasse a gente aqui agora e dissesse assim, ó: quem quer me amar com amor ágape? É só uma ilustração. Quem quer me amar, mas me amar mesmo, a ponto de nada mais ter valor? Só eu. Quantos entre nós diria a Jesus: eu quero? Eu vou fazer outra pergunta. Quantos entre nós, que se o Senhor dissesse: olha, você tem a chance de nunca mais sentir o gosto do pecado, você quer ser santo hoje? Quer hoje ser santo para me agradar? Se a tua resposta é eu quero, é atrás de você, Pedro, que Jesus veio essa noite aqui. Queria muito fazer uma coisa para terminar o culto. Eu queria, em nome de Jesus, mesmo sendo um ser humano e tendo muitos problemas, Deus pôs em meu coração a vontade de orar por você que sente do fundo do teu coração que você precisava de uma oração de um amigo. Eu queria orar por você. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Você que gostaria de receber a oração de um amigo, eu queria que você se manifestasse e viesse aqui à frente, porque eu quero orar com você.
Você que precisa da oração de um amigo. Aleluia. Não precisa se constranger não, viu, irmão? Se você não quiser, fica tranquilo. Eu só quero orar. Deus pôs isso no meu coração quando me deu essa mensagem e eu gostaria de orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó Deus, esses irmãos, Pai, essas pessoas estavam ouvindo a Tua palavra e sentem a mesma coisa que eu, Jesus. Tudo que essas pessoas gostariam de ouvir era a Tua voz, não para a pesca maravilhosa, mas para o resultado da pesca maravilhosa, Senhor. E tem pessoas aqui, Senhor, que estão tão desfalecidas, Pai. Estão tão distantes do real propósito do seu chamado. Estão tão distantes do real propósito da Tua voz. Outros estão na luta, Senhor. Outros estão lutando para continuar algo que algum dia começou, mas que eu queria suplicar em Teu nome em favor desses meus irmãos, Pai. Por favor, Jesus, fale com eles. Por favor, Senhor, se manifesta na vida deles de uma forma tão especial, a ponto de eles poderem largar tudo e Te seguir, Senhor. Que no meio desta igreja tem missionários, Senhor, que no meio dessas pessoas que com o seu vir aqui à frente disseram que precisavam da oração de um irmão, de um amigo. Estas pessoas, Senhor, são pessoas que suplicam por algo e eles não querem, tal como eu também não quero, os peixes da pesca, Senhor. Nós queremos o resultado, nós queremos o relacionamento da pesca, nós queremos o Senhor, Jesus, nós queremos o Senhor, Deus, nós queremos ser uma igreja, Senhor, a Tua igreja. Nós precisamos muito. Oh Deus, tantas pessoas estão tão distantes do real propósito do encontro que um dia tiveram com o Senhor, Jesus. Pessoas que abandonaram os seus caminhos, pessoas que abandonaram os seus chamados, pessoas que abandonaram os seus lugares, os seus postos, pessoas que eram verdadeiros atalaias, outros que eram verdadeiros tangedores, outros verdadeiros, oh Deus, preleitores, pregadores da Tua palavra, Senhor. Pessoas que precisam da Tua ajuda para retornar ao trilho, para continuar. Pessoas que precisam sentir satisfação de novo de Te servir, sem nenhum medo de ser feliz. Pessoas que tinham tanto isso, Senhor, que se doavam na Tua obra de uma forma tão brutal, mas que hoje se veem fazendo tão pouco, se veem fazendo tão nada, que o pouquinho que faz já dá a satisfação. Senhor, pessoas que começaram um relacionamento com o Senhor, que se identificaram como pecador, mas que ao longo do caminho se esqueceram disso, e hoje pensam, ou não fazem mais questão de ser pecador na presença de um Deus santo. Não sentem mais medo, não tem mais temor, não sentem mais temor em suas almas, em seus corações. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por esses irmãos que congregam nesta Tua casa junto comigo. Senhor, eu peço em favor deles, peço em favor deles, Jesus, desses que choram, Senhor,
desses que sinceramente estão aqui, Senhor, desses que falam com o Senhor mesmo. O real propósito dessas portas estarem abertas sempre foi que o Senhor se encontrasse com pessoas. Então, por favor, Jesus, não deixa isso se perder, não deixa isso se perder. A maior alegria que os pastores desta casa, que sou eu e a Deise, Senhor, tinha, é quando alguém era tocado por Deus dentro dessa casa, e nós não vamos perder isso em Teu nome, Jesus. Nós somos pecadores na Tua presença, e Tu és santo. Suscita no coração dos meus irmãos este sentimento, Jesus. Eu oro, Senhor, suplicando por caridade, Jesus, por caridade, por compaixão, tenha misericórdia de nós e nos permite largar tudo para Te seguir, nos permite largar tudo para Te seguir. Todos estes que aqui estão, Pai, que se manifestaram porque verdadeiramente querem estar na Tua presença, em nome de Jesus. Você ouviu programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista.